Não foi dessa vez que o Barsi conseguiu engatar sua filha no Conselho Fiscal do IRB. Então vamos dar uma olhada aqui nos principais pontos da Assembleia em que teve a votação do Conselho Fiscal do IRB e outros pontos também relacionados à companhia. Começa o vídeo convidando todos os jovens que ainda não são inscritos a se inscreverem aqui no canal. Se gostar do conteúdo, encarga o like para dar aquela moral e dá uma conferida nos nossos demais vídeos, porque tem muita coisa boa aqui que pode ajudar de uma forma ou de outra, seja nos vídeos ou seja navegando aqui pelas playlists do canal. E o IRB tem uma playlist só para ele. Se quiser dar uma olhada nos outros vídeos importantes envolvendo a companhia, só dá uma conferida lá. Então vamos começando aqui dando uma olhada na ata da 28ª Assembleia Geral Ordinária e 74ª Assembleia Geral Extraordinária. Então foram duas assembleias em uma. Vamos ver aqui os assuntos de cada uma dessas assembleias, que foi realizado no último dia 31 de março, às 10 horas da manhã, como havia sido previsto. Aqui a introdução, sim, vamos ver a presença. Ó. Em relação à presença, tivemos aqui a participação de 43% do capital social votante da companhia. Então não atingiu nem metade, né, da participação. E aqui vamos ver o que estava sendo tratado na Assembleia Geral Ordinária, a ordem do dia. O primeiro ponto era tomar as contas dos administradores da companhia. O segundo, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do ano de 2021. E o terceiro, fixação do número de assentos do Conselho Fiscal. E quarto, a eleição dos membros efetivos e suplentes deste mesmo Conselho Fiscal. E na Assembleia Geral Ordinária, era aquilo lá, né? Na extraordinária, nós tivemos aqui a votação da fixação do limite da remuneração anual total dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal do IRB para o período compreendido entre abril de 2022 e março de 2023. Então, vamos ver aqui, ó, como é que foi a votação. Tudo foi aprovado, nada foi reprovado não. É só para a gente ver como é que foi a votação. Em relação a este primeiro ponto, que é as contas dos administradores, teve uma aprovação aqui de 476 milhões de votos a favor e as demonstrações financeiras foram aprovadas por um placar muito parecido. 476 milhões, mudou aqui apenas que teve alguns mil votos a menos. Mas quem votou contra, o cara veio obstinado. 4.309 votos contra. E aqui, ó, 4.308 votos contra nos dois itens. Enquanto que as abstenções giraram aqui no torno de 62 milhões. Aí o cara participa de uma eleição para se abster, né? É porque o cara tá falando, olha, eu não quero me meter nisso. Eu nem reprovo, nem aprovo, né? É um número até que considerável, né? 62 milhões. E aqui na parte de fixação de membros, em 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, as abstenções já foram bem menores, 28 mil. Enquanto que contra, caramba, votação forte, ó, 24 milhões contra ser 3 membros. E a votação a favor foi bem maior também, 514 milhões. E o próximo item, a aprovação aqui da indicação do governo federal, já que o governo federal, apesar de ter privatizado o IRB, tem um tempo já, ele ainda detém uma ação preferencial de classe especial, que também é conhecida como Golden Share, que projeta aqui algumas atuações na companhia. O IRB, ele continua tendo a ingerência, de certa forma, do governo federal aqui em alguns aspectos, incluindo aqui o privilégio de indicar membros para os conselhos da companhia. E aqui foram eleitos Paulo Fontoura Vale como o titular e Janete Duarte Mol como a suplente. Aqui não tem como ter surpresa não, porque foi indicação do governo federal. Em questão de ordem, aqui é interessante, ó. A Previ, que é a Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, propôs que fosse colocada em votação a possibilidade de eleição individual dos membros do Conselho Fiscal, ao invés da eleição por chapas, como propôs a administração do IRB. Colocar em votação foi decidido por maioria de votos seguir com a proposta de votação por chapa, tendo tal proposta recebido 365 milhões de votos. A proposta de votação individual recebeu apenas 84 milhões e meio. E 346 milhões
foram aqui abstenções. Em seguida, os acionistas deliberaram aprovar por maioria de votos 434 milhões a eleição da chapa indicada pela administração, que era formada aqui por Eduardo de Paiva Rocha, como membro efetivo, Clodomir Félix Fialho Caixem Filho, Júnior, desculpe, membro suplente, José Rubens Alonso, membro efetivo, Daniel Carlos Domingues Mazola, membro suplente, e a chapa alternativa, que foi justamente a indicada pelo Bassi e o Geração Futuro, recebeu 104 milhões de votos, não tendo sido eleita. Era Luiz Bassi como membro efetivo, seu suplente era Daniel Alves Ferreira, e Valmir Pedro Rossi efetivo, e Paulo Brandão como o membro suplente. Não foi dessa vez, e a diferença é muito forte. Mas qual é a questão, jovens? O IRB conseguiu formar aqui maioria em todos os requisitos, todos os quesitos. Basta ver aqui, ó, que, por exemplo, se o Bassi não conseguir conversar com o Itaú e o Bradesco, fica meio difícil. Porque juntos, apesar deles não terem a maioria das ações do IRB, eles já dão aqui 26%, 27% das ações da companhia. Então já é um percentual bom. E lembre-se, participaram apenas 42%, 43%. Então 27% de 42%, se Itaú e Bradesco votarem juntos, já leva. E as ações, ó, composição do capital, é 1 bilhão, vou pegar aqui, ó, a quantidade total das ações, né? Essa daqui. Vezes, ó, tem que botar um 26, vou botar 27%. Então já tá aqui, ó, 342 milhões. Então, se Itaú e Bradesco votarem juntos, ele já tem 342 milhões de papéis. 342 milhões de votos. Aqui eu peguei, claro, tudo arredondando, né? Baseado aqui na quantidade de ações que está disponível no site da B3, que tá aqui, ó. 1 bilhão 267, quase 268 milhões de ações, formando o capital social da companhia. Vejam aqui, e se o Bassi não negociar com o Itaú, não conseguir sentar e conversar, não vai ter como. A não ser que a sardinhada, vamos dizer aqui, que é essa sardinhada aqui, ó, que aqui não é nem sardinhada, é só o jeito de falar. Porque 71%, quando a gente vê free float, aqui tem fundos, aqui tem pessoa física grande, aqui tem pessoa jurídica grande, tem tudo aqui. Não é só sardinhada. Sardinhada é o jeito que eu falo, né? Mas na verdade é o free float, são as ações livremente em circulação. Por quê? Porque Itaú e Bradesco não vivem negociando as ações dele. Eles têm a participação no seu capital e deixa lá paradinho. Enquanto esses outros não. Aumenta, diminui, às vezes também deixa parado, mas há a possibilidade de mudança de mãos mais facilmente do que entre Itaú e Bradesco. Dificilmente eles vão vender, a não ser que haja alguma coisa aí muito grave. E olha que já aconteceu coisa muito grave no IB, né? E eles não saíram ainda, se mantiveram aí forte. Então vejo que esta questão aí do Bassi, ele tentou empolgar, mas na minha opinião, claro, não basta apenas empolgar. Tem que fazer também uma conversa, né? Cara, olha, nossa proposta é isso e aquilo. Porque os grandes, eles detêm aqui uma boa participação na composição aí do capital social da companhia, apesar de não ter a maioria, mas como a maioria também não participa, eles acabam tendo a maioria nas votações. Então, em relação ao IRB, é isso. Eu trouxe também aqui, como de costume, a questão do aluguel das ações, informação disponível no site IQB3 entre os dias 28 e 31 de março. Taxa do aluguel deu uma diminuída, 8,6 caiu ali para 7,3 no ano, e a quantidade de ações reduziu também um pouco, de 171 milhões, 170 milhões para 160. Então caiu aí mais ou menos 10 milhões de papéis. E aqui podemos perceber a redução dos papéis desde a metade de março. Vejo que está vindo aqui na escalada descendente, após ficar aqui ascendente entre dezembro e a metade de março. No mais e no menos, essa linhazinha laranja, que é a que a azul tá passando aqui por cima, ela vinha subindo e agora está dando a recuada. Esse laranja é justamente o aumento dos aluguéis, do fluxo dos aluguéis. E aqui em relação à posição dos vendidos, segundo o IQB3, eles estão ali com um preço médio em R$ 3,12. Então, para ele é importante, para os vendidos, que fique abaixo dos 3,12. Abaixo dos 3,12, eles estão no lucro, e acima de 3,12 começa a ficar no prejuízo. Então vamos ver como é que está a situação aqui das ações.
No último pregão, fechou em 3,51. Chegou a ensaiar aqui uma alta em relação ao pregão anterior. Chegou a subir aqui 3%, arredondando, mas veio fechar aqui com uma pequena alta de 0,29%. Então o IRB ele não se beneficiou da sexta-feira e foi um dia bem otimista. O Ibov, que é o principal índice da nossa bolsa, veio batendo a máxima do ano. Batendo aqui, ó, na máxima 121.578. O Ibov, para vocês terem ideia, não batia nessa região desde agosto do ano passado. Então, há 8 meses atrás. 8 meses. A última vez que o Ibov bateu foi aqui, ó. Agosto do ano passado. E para vocês terem ideia, agora, para o topo histórico, que está ali nos 131, 190, faltam apenas 8%. Será que teremos renovação do topo histórico em ano de eleição? Esse mercado mais animado foi justamente o que ajudou o IRB aqui, ó, nos últimos capítulos, a dar uma levantadazinha. O Ibov tá subindo aí, praticamente vai fazer bem umas 3 semanas já. Desde metade de março, justamente quando começou a guerra na Ucrânia. Entrou capital estrangeiro, ó, pipocou. Entrou não, já tá entrando capital estrangeiro há certo tempo. Aumentou o fluxo de capital estrangeiro e as ações, muitas ações pipocaram. O IRB pegou essa onda, ó, mas agora nos últimos capítulos deu uma descolada do Ibov. Tá aqui no momento de espera. Por quê? Como eu tinha mostrado anteriormente, passou essa região aqui, ó, de conflito, que é a zona dos 3,40. Então os compradores estão arrastando desde lá, ó. Está vendo aqui um toque da faixa dos 3,40, que antes era uma região de resistência, o preço batia, voltava. Você já havia uma resistência para o preço passar. E agora, quando rompido, pode haver um retorno dessa região dos 3,40 para depois haver algo mais ou menos assim. Isso aqui é numa perspectiva mais otimista. Para pegar as próximas regiões, a região principal, como já falei nos outros vídeos também, seria aqui por volta dos R$4. E a visão mais pessimista seria justamente um recuo para tentar voltar lá para a região dos R$3. Lembrando que o preço médio dos vendidos está por volta dos 3,10. Então eles vão fazer de tudo para não deixar passar dessa região. Como você não tem nunca como saber como vai acontecer, você tem que bolar estratégias. Sempre lembrar, carteira diversificada, não alavancar demais e deixar o tempo fazer o seu serviço. O melhor amigo do investidor de longo prazo são estes daqui. Primeiro, os aportes periódicos. Segundo, a quantidade de tempo que você vai passar investindo. E terceiro, nunca alavancar demais. Nunca concentrar os seus investimentos. Certo? Se gostou, deixa o like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Até mais.